Estamos ao vivo, começando o episódio número 3 aqui do podcast da Academia de Marqueteiros, o seu ambiente para sair do raso, não só mais molhar os pés do marketing, mas ir com profundidade, sempre com conteúdos muito densos e uma discussão rica a respeito de temáticas fundamentais aqui para todos os profissionais de marketing, para todos os marqueteiros que querem efetivamente se tornar mais relevante dentro dos seus mercados. Eu sou o Temo Mori, um dos fundadores aqui da Academia de Marqueteiros. Vou iniciar esse terceiro episódio, mas não sem antes passar para o meu parceiro de podcast aqui, Eduardo. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio. Eu lembro quando eu gravava outros podcasts, quando eu estava lá no episódio 80, 90, 100, eu assistia os primeiros que eram horríveis, lembra? É sempre assim, né? Quando você está lá no 89º, você fala, nossa, olha o primeiro episódio, que horrível. Vira até motivo de piada, mas estamos aqui. Você sabe Antes feito que que perfeito. Você sabe que tem uma frase do Ricardo Jordão, que eu parei de Era acompanhar do... faz um tempo, mas eu gosto, ele é dos dinossauros aí, do conteúdo que ele fala. Se você não tem vergonha da sua primeira versão, significa que você demorou para lançar. Demorou. É isso aí. Então é isso. Então o podcast que a gente fez de tecnologia, que eu tinha mais de 20 anos, acho que o primeiro foi lançado lá. Cara, depois de um episódio 100, eu acho, a gente fez uma zoeira com o episódio 1. Que a gente entrou assim, Demais. vamos. Tipo, o que hoje é o React, a gente fazia lá atrás, só que não tinha esse nome. Mas a Olha gente fez só. essa zoeira. Mas é isso. Então sejam É, bem-vindos aí. Começando a trajetória aqui do podcast, mas espero que tenha vida longa. Vai depender de vocês também estarem com a gente aí, e a gente está aqui ajudando. Então sejam bem-vindos a esse terceiro episódio. O assunto hoje é bem legal, hein? O assunto hoje é bem legal e, assim, com um potencial de polêmica aqui, Polêmica. porque É... é um assunto delicado, ele repassou ali, ele tá muito na nossa timeline do LinkedIn, mas ele parece aquele negócio que, tipo, todo mundo fala, mas não sabe direito o significado, não sabe se é realmente importante, se é importante para nós, profissionais de marketing ou não. Então, a pauta de hoje é falar sobre governança, né? E o que todo marqueteiro precisa entender ali a respeito da parte de governança, principalmente na hora de identificar uma verba de marketing, quando você estiver fazendo um processo de entrevista, né, com o prospect ali, buscando ali mais informações para você conseguir fazer a sua proposta, né, o seu mapeamento inicial. A gente sabe que a verba é sempre uma caixa preta ali, né? A galera não tem muito noção de como. Fica aquele receio de abrir, porque vai que eu abro a minha verba e o cara me cobra mais caro, né? Então você sente sempre essa. Parece que existe essa aura, né, em cima do valor do orçamento de marketing. Então todo mundo fica escondendo, né? A relação do brasileiro com o dinheiro e com a cifra clara, É ela já não estranho. é das melhores, já não é uma conversa muito franca, né? Eu estava vendo até uma pesquisa falando que, meu, sei lá, né, não vou lembrar mas o percentual, mas era um percentual bastante alto, assim, perto dos 80% que casais não sabem o faturamento um do outro, assim, sabe? Que não se Sim, fala de dinheiro entre casal, assim. Então, imagina. pra você ver como a gente não se relaciona bem com isso. Mas o motivo dessa pauta aqui vem muito de alguns trabalhos que a gente está atuando, né, e que a É. gente percebe o quanto principalmente a falta da governança esbarra nas estratégias de marketing e até numa disseminação de cultura e ações de marketing para dentro do cliente. Ele é um balizador ali, ele é uma métrica de maturidade do cliente, ela pode, né, a gente pode classificar assim, mas eu queria partir do começo, do como que você define o que é governança. Cara, quando eu estava saindo do mercado corporativo ali para montar a consultoria barra CMO as a Service, barra diagnóstico que a gente faz hoje em dia com as empresas, eu comecei a fazer uma reflexão de o meu histórico de atender centenas de empresas ali na V4 e até antes disso, o que era mais comum? O que mais existia dentro dos projetos que eu atendi? Né? O que era mais recorrente? O que mais acontecia de dores, de problemas?
E governança, acho que é disparado o principal assunto ou o principal tema que eu vivi e vivo dentro das empresas, né? E a governança, ela é uma palavra que veio meio passando por um processo, como a consultoria passou e vem passando, né? De ser mal vista, assim, pô, uma palavra meio fala, mas não fala nada. O que é isso, né? Não sei o que isso quer dizer. Pode ser uma coisa para mim, outra para você. Então, ela é de fato uma palavra que merece um pouco mais de atenção nessa definição, né? Então, governança vem de governo, né? Então, se você for pegar de fato governo, então daí já começa uma coisa ruim, né? Que é a palavra governo. Então, se muita Por gente falar em gosta, má relação, né, do brasileiro. já é uma relação que não é muito boa, né? É esquerda ou direita? Primeiro o cara vai falar de governo. Então, assim, não tem nada a ver com esse governo. Então, o governo é outra coisa. Então, a governança é isso. Como que você governa a sua casa? Como você governa o ambiente familiar, né, o seu ambiente, os seus estudos? Tudo tem uma governança. Então, assim, pô, é a sua maneira de estudar, seu equipamento, como que você anota as coisas, como que você lembra, aonde você faz. Isso é uma governança, é a sua governança. Pô, vou começar um projeto novo. O que você faz primeiro e depois, e o contrato, começou o trabalho, depois de 30 dias, isso é governança. Então, muita gente confunde com coisas muito burocráticas, coisas chatas, coisas que vão dar muito trabalho, não vai ter resultado, eu só vou perder tempo, né? Então, na verdade, cara, para mim, é clareza, assim, se puder resumir em uma palavra mais simples, é você ter clareza das coisas. Então, dentro de uma empresa, como que se dão as relações, como que as coisas estão, elas são conduzidas internamente, como que a diretoria fala com os funcionários, como que é feita, tem um problema na empresa, qual que é a reação que você vai ter, o que você vai fazer se der um problema X, preciso contratar uma empresa de consultoria, qual que é o processo que eu vou criar, que eu tenho para contratação, tudo isso é governança, né? Então é muito amplo, né? Por isso que é um tema que eu falei que vai ser interessante, porque a gente pode falar vários episódios sobre isso, mas a gente vai tentar ser sucinto, mas é isso. Então, se a gente não tem isso que a gente está falando, como que nós vamos pensar no anúncio, na landing page, na estratégia para adquirir clientes ou para reter clientes? Se você não sabe o que está por trás, né, o que vai acontecer quando chegar um cliente novo, um lead novo, ou quando alguém pedir para sair. Então, acho que é isso, né? Na minha visão, é uma clareza de tudo que você tem da porta para dentro, né? Principalmente ali, como que você conduz a sua empresa, cara. Acho que é uma definição, na minha cabeça, mais palpável. Eu gosto muito dessa definição de clareza também, assim, vou por essa linha no meu entendimento do que é, e é principalmente clareza de regras e processos, acho que esse é o ponto, né? E aí, em todas as instâncias dentro de uma empresa e dentro do departamento de marketing. Aqui na Academia de Marqueteiro, a gente sempre trata o marketing como ele é academicamente visto e não necessariamente mercadologicamente visto. Então é importante a gente fazer essa ressalva aqui, porque muitas vezes o marketing mercadologicamente é conhecido como o departamento de comunicação ou criação, e não um departamento de marketing efetivamente que vê todas as partes todos os processos internos dentro de uma empresa, né? Não que atua, vou pro mais clássico, eu ia falar simplista, mas não é simplista, o mais clássico das definições dos 4 Ps, né? O marketing ele atua, né, na questão de produto, praça, promoção e preço. Então o marketing ele olha para dentro, ele tem que ter uma noção de o que é cadeia produtiva, do porquê que é aquele valor, o porquê que tem aquela margem de contribuição, como que funcionam os processos. E aí a governança dentro do marketing é fazer justamente todos esses processos estarem claros, porque a estratégia de marketing define, né, é pautada no profissional de marketing ficar olhando para todas essas frentes. E essas frentes muitas vezes não são vistas nem pelo próprio CEO da empresa. Então, assim, quando você chega com uma proposição dessa, de organizar a casa neste âmbito, nesse nível, a percepção de valor do CEO a teu respeito, ela já muda. Ela fala, pô, esse cara aqui não vai só fazer post para o Instagram, não é essa a ideia, esse cara aqui vai analisar processo, vai ver. Então, quando você pergunta a respeito de governança, numa entrevista, a gente chama de entrevista, mas é aquela coleta de briefing, né, inicial, já pontua ali o teu nível de senioridade e os seus focos de preocupação. Então, acho que esse é um ponto que já vai te diferenciar
você como profissional do marketing se preocupar com a governança dentro, já vai te diferenciar. Segundo, e eu vou fazer um paralelo aqui de uma outra frase que eu escutei, que é ninguém, a pessoa que tem mais benefício do bom trabalho da liderança é o próprio líder. Quanto melhor o líder atuar, melhor fica mais fácil é o trabalho do próprio líder, certo? A questão de governança, quanto melhor a gente conseguir trazer clareza para esses processos, trazer clareza para essas regras e todo mundo ficar alinhado, mais fácil fica o trabalho do próprio marketing na, inclusive, criação de campanhas. Porque é o que o Eduardo comentou, se dá uma crise, alguém vai e começa a falar mal da marca. Para onde a gente corre? Com quem que a gente conversa? Qual que é o processo para isso? Né? Então, assim, a ideia de ter um processo claro e uma governança clara dentro da estratégia de marketing é sobre isso que a gente está falando. É sobre essa estruturação. E, assim, Du, perguntando para você aí na questão de vivência, assim, no Data Eduardo de clientes atendidos, qual o percentual de clientes que tem essa governança clara, documentada, antes de você entrar para executar um trabalho? Bom, vamos lá. Eu acho que aqui a gente independe de setor, né? Assim, eu trabalhei com diversos setores já, e não é o setor que ele é mais focado nisso ou não, que é mais educado para isso ou não. Eu acho que tem em todos os setores existe, né, essa falta. Empresas muito grandes, teoricamente, tem um pouco mais disso, né? Já fazem disso já meio que uma rotina, empresas multinacionais, empresas grandes, tal, isso é uma coisa comum. Já as empresas médias ali, que são grandes já, né? Que são empresas relativamente grandes, para pequenas, quanto mais a empresa é menor, normalmente menos isso tem. Porque quando você começa uma empresa, você está sozinho, está mais 2, 3 pessoas, está começando, você está tudo na sua cabeça, tem mais o coleguinha ali que sabe como que funcionam as coisas, está anotado em algum lugar, você acha que não precisa ter uma governança porque a empresa está começando e é pequena. Né? E esse é um primeiro erro. Eu acho que a empresa já, mesmo ela começando, ou ela tem que ter o mínimo e construindo isso ao longo do tempo, né? Então isso eu acho que é muito importante, que é o que a gente falou de gravar o podcast, né? Que a gente vai ter vergonha daqui 10 anos, mas se você não começar, você não vai nunca terminar. Acho que é uma construção. A governança ela nunca termina, mas você precisa fazer. Então, pense que se você toda semana colocar que você precisa colocar um processo seu lá no Notion, lá num RP, num CRM, sei lá, em algum lugar você está registrando lá um processo interno. Toda semana você vai colocando um. Cara, em um ano, 50 processos novos você vai ter colocado lá dentro do seu banco de dados, do seu Miro, no seu, sei lá onde você vai fazer. O importante é fazer, né? Não como. Então, me assustou, assim, ao longo da minha trajetória, o tanto de empresas que não sabia nem o que era margem de contribuição, não sabia coisas básicas que vendem produtos e o cara não sabe qual é a margem. Ele tem uma ideia, mais ou menos, fala de lucro e tal, mas não sabe qual é a margem de contribuição para entender o que eu preciso vender para que eu comece a ganhar dinheiro, né? O que eu preciso, quanto que ela contribui para pagar meu custo fixo, né? Então, tem gente que não sabe nem o que é isso, e gente que está no mercado há muito tempo e não é tão pequeno. Então, imagina, se o cara não tem isso não é uma governança em si, mas assim, pô, você não está fazendo a lição de casa ali, né, para ter a sua empresa saudável, minimamente saudável. Então, eu fechei um contrato recentemente fazendo 2 perguntas. Uma delas foi essa, da margem de contribuição, e a outra foi sobre dados. Então, uma empresa já de muito tempo, que vende uniformes e tal, eu perguntei para ele, quantos uniformes você tem? Ele falou, tenho tipo 5 modelos. Eu falei, e quais são as margens de contribuição? Ele não sabia, expliquei rapidamente ali uns 5, 10 minutos o que era, e depois eu perguntei sobre os dados. Pô, você tem 40 anos de existência, onde estão esses dados de clientes? Não tenho. Então eu falei, tá vendo? A gente não precisa nem fazer campanha hoje. A gente não precisa nem sair no Meta e no Google fazendo campanha. A gente tem um dever de casa, uma tarefinha anterior a essa, que é montar isso pra gente começar a entender e tal. E aí ele falou assim, cara, beleza, tá fechado, é isso que eu preciso. Então é isso, é uma empresa pequena, né, que não vai dar tanto trabalho em termos de volume, de tempo e dedicação dele, só que vai ter um ganho, cara. Quando ele tiver com isso aqui minimamente pronto, ele vai ter um ganho porque às vezes ele pode estar investindo e ele ia pedir para eu fazer uma campanha do pior produto que ele tem de margem, do que ele tem menos possibilidade de ganhar dinheiro, ou que ele poderia até acabar com esse produto do portfólio dele. Isso é marketing.
Perfeito. É mostrar para o cara, olha, o mercado seu desse aqui não tá legal por causa disso, vamos matar ele, vamos investir nesse outro aqui, ou vamos buscar um outro produto que o cliente seu tá pedindo aqui, ó, a gente tá vendo o que ele tá pedindo. Então eu acho que é muito disso, né, cara? Acho que é o maior lição, ensinamento que a gente pode levar aí do passado é isso. Tem muito mercado para esse profissional, que a gente está aqui para ajudar a criar, a melhorar e a trazer para o lado branco da força, né? Então não do lado negro, que é conscientizar esse profissional de parar de ficar falando de campanha, parar de ficar falando de vender design, vender número de peça, número de anúncio. Não é isso que vai fazer o cliente te comprar e continuar com você por muito tempo, né? É isso que a gente está falando. E isso vai trazer uma comparação ingrata, né? Porque quando você vai para essa baciada aí, você compete com, meu, Um muito monte. nego entrante, assim, então não é essa a ideia. O objetivo nosso aqui é mostrar para você que não é um conhecimento técnico ultra avançado, mas são pontos de atenção que já te diferencia muito do mercado onde a gente sabe que tem uma barreira de entrada muito quase que inexistente, né? Na verdade. Então a gente, para se diferenciar enquanto profissional de marketing, de marketing efetivamente, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, esse tipo de análise, ela é fundamental. E eu queria voltar um ponto na tua fala, do que você falou que eu fechei o cliente com 2 perguntas, e isso é uma do que eu prezo muito aqui em todos os conteúdos que a gente faz da academia, até nos conteúdos nossos focado para profissional, que é assim, a tua performance na reunião ela vai mudar muito, vai te diferenciar muito de como é a percepção do cliente a teu respeito, sabe? Então, o cliente mais antigo que eu tenho, assim, até hoje, é a primeira. Eu lembro quando eu, sei lá, fechei contrato com ele em 2014, tô falando, né? E em 2014, fazendo uma reunião com esse cliente, ele virou e falou assim: eu fiz um mapeamento de sim, né? Depois de um tempo passado, meu, por que que você, né, escolheu fechar comigo e não com tal agência? Na época eu ainda tinha agência. E aí o comentário foi: cara, você foi o único que falou coisas na reunião que eu não sabia, É que eu isso. não conhecia. É. Sabe, e assim, era não, ainda é um CEO que tem um conhecimento, uma maturidade de marketing, mas não é um cara técnico de marketing, O negócio dele não sabe? é esse, né? E ainda mais 2014, a gente está falando, É. quando falava de marketing digital, 2014, anúncio de Facebook, campanhas de Facebook, cara, assim, tipo, o CEO não era um cara que estava sabendo de tudo ali, quanto um profissional de marketing tinha que estar sabendo, Sim. né? Então, a nossa fonte de conhecimento era, tipo, ler conteúdo em blog, sabe, naquela É. época. E aí, esse ponto ele falou, cara, é assim, você foi a única É por pessoa isso. que falou coisa que eu não sabia. Boa. Eu tenho uma visão que é assim, ó. Se você fizer uma reunião, eu venho de agência, o Temo veio de agência. O que que a agência normalmente faz quando vai fazer uma apresentação de um cliente novo, uma prospecção? Ela mostra um monte de filme bonitinho que ela fez para outros clientes. Ela mostra um monte de caso que ela fez. Cara, você está falando de você. O cara não quer ouvir falar de você, ele quer ouvir falar dele. Sim, Então, boa. é legal você ter case de sucesso, o que você fez, só que normalmente o foco da grande maioria dos profissionais de marketing que deixam um pouco de ser profissional de vendas, porque nesse momento ele tem que ser um profissional de vendas, né, é falar dele. Então, o exemplo, o case, o exemplo, a história é bacana, mas se você fizer com que esse cara aprenda alguma coisa numa bate-papo de meia hora, 40 minutos, você já está anos-luz à frente da concorrência. Se ele Perfeito. aprender uma coisa. E como que você faz para ensinar alguma coisa para ele? Perguntando e sendo. Percebendo, né, quais são as dificuldades, ou seja, as palavras que você vai colocar, as perguntas que você vai fazer, você vai começar a entender o nível de maturidade e conhecimento que esse cara tem de tal assunto, e aí você aborda mais profundo ou não. Então, se você falar de CRM e o cara ficar viajando, foca em CRM. Se ele já dá uma aula de CRM para você, vai para outro assunto. Então, você vai entendendo na reunião ali os assuntos que você vai trazendo em discussão, entende quais que são ou mais gerar interesse, porque assim, se você está presencialmente é mais fácil de ver, online também, mas você percebe que o cara muda na cadeira, dependendo do que você Sim, fala.
né? O corpo ali já começa a responder. Então você percebe, isso faz parte de um bom profissional, seja ele de marketing, seja ele financeiro, qualquer profissional precisa ter esse tipo de habilidade de começar a entender. Então, nesse caso, eu abordei esses dois assuntos nesse cliente que eu falei que eu conquistei, porque eu percebi de 1 hora de conversa, foram 2 assuntos que eu toquei que o olho do cara regalou. Foi isso, entendeu? E aí no final, spin selling, né? Eu já percebi que aquela era uma dor, aí eu bati na dor, exemplifiquei, cara, uma empresa X que eu trabalhei fez isso e chegou ali, ó. Esse aqui conseguiu fazendo isso chegar não sei aonde. Olha o porquê disso, tal. Aí o cara vai sentindo, ele vai Intuição, abaixando né, assim. na dor. Ele vai sentindo, fala, cara, tô muito longe e preciso da ajuda. E esse cara vai me ajudar, porque ele já, em 15 minutos, ele conseguiu identificar 2 problemas grandes que eu tenho. Então eu acho que é isso. Então, só que você tem que fazer isso na reunião de vendas e depois, né? Então não adianta só fazer na venda, porque eu vejo muita gente boa de venda, mas de execução. Na reunião de venda, na apresentação da proposta e depois, né? Vou colocar um elo no meio entre essas duas etapas aí, Isso aí. porque se na reunião você consegue captar e a sua apresentação de proposta é dali uma semana e você só falar de você de novo e botar um preço, também não vai adiantar. Você vai precisar voltar, recapitular, né? Inclusive tem uma pessoa que passou pela mentoria e que ela é padrão no slide de apresentação de propostas dela é ter o porquê que estamos aqui, sabe? Fazer recapitular o pontos de dor entendidos e todos os processos ali para trazer o cliente na mesma página. Se você conseguiu implicar na dor ali, né? Conseguiu pescar esse momento de dor. E aí você traz logo no começo da conversa, é sobre essa resolutiva aqui que a gente vai trabalhar, e é a respeito disso que é a minha proposta, né? A tua possibilidade ali de fechamento aumenta bastante. A gente deu uma bela fugida da pauta, né? Mas achei que era importante a gente trabalhar. Uma coisa que a gente não bateu ainda, voltando lá na questão de governança, e que eu acho que é um ponto importante, principalmente quando a gente fala de para marketing, a questão, né, de deixar as regras claras, de trazer clareza e também definição de metas e accountability. Accountability, a tradução mais. Eu não gosto de ficar falando termos em inglês, tanto que eu quase falei um budget, mas eu me corrigi para orçamento ali na hora do começo do podcast. Mas o accountability, ele é difícil ter uma tradução. Acho que seria uma prestação de contas, assim. Mas o seu prestar contas também parece muito numa relação empregador-empregado, sabe? Não é nessa relação, não é nessa ideia o termo, né? Vem de contabilidade, de habilidade de demonstrar a prestação de contas. Eu não sei como traduzir muito bem. É responsabilidade de alguma coisa. Então, e aí esse ponto é um ponto interessante que é fundamental ali o profissional de marketing abordar e conseguir, numa apresentação de proposta, numa apresentação de diagnóstico, virar e falar: ó, a dor é essa aqui, a solução que a gente está propondo, o plano que a gente está propondo é esse, a gente vai aferir através dessas métricas e a gente vai mostrar para você o avanço dessas métricas ou o não avanço dessas métricas com tal periodicidade, sabe? Isso é um processo de ganho de confiança que você vai tendo com o teu cliente fundamental, assim. A gente bateu nos episódios anteriores falando que vender serviço é vender promessa. Para você vender uma promessa, você precisa de um ganho de confiança. E esse processo de você deixar claro no onboarding do cliente, na proposta, independente da etapa que você está ali, quais são as métricas de sucesso, o que você vai aferir, o que você espera de sucesso e o que você vai fazer após o sucesso ou a ausência de sucesso, dá uma segurança muito alta ali na hora do cliente fechar com você ou não. Então, assim, quando a gente fala de governança e clareza, é você também trazer, deixar claro essas regras, deixar claro o que você vai medir, deixar claro essa definição de metas e também deixar claro antes do jogo começar o accountability, né? Eu não sei se acontecia com você, Du, mas no mercado de agência, era muito comum cada apresentação de relatório você olhar uma métrica diferente, assim, né? Que era sempre
a métrica Que deu certo na semana. que deu certo. Uma hora olha o custo, outra hora É, olha a taxa de clique, outra hora olha a é, impressão, e aí no final o cliente fica sempre a semana inteira, o mês inteiro sem saber o que efetivamente está rolando, sim. que é aquela questão de você atirar a flecha primeiro e depois pintar o alvo, né? É. Cara, eu acho que tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado aqui, que é o seguinte, né? Quando você tem um projeto maduro que já vem acontecendo há algum tempo, você consegue ter um histórico para fazer uma definição de metas, alguma coisa nesse sentido. Isso é ok. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. O mercado, a gente depende do mercado, a gente depende de concorrência, a gente depende de governo, de guerra, de Covid. Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ser muito pé no chão na questão de metas, porque o nosso mercado, a gente falou um pouco disso no episódio A2A2, né, H2Hs, que cara, o número, né, o growth, ele tá tomando conta do marketing, ele tá acabando com o departamento de marketing. Essa questão de só buscar o custo por clique, o custo por lead, CPV, a gente A virou um cara performance, né? a gente virou um cara de performance e lead. Então tem que tomar muito cuidado nessa definição de metas. Esse cliente que eu dei de exemplo, eu não deveria nem olhar para isso agora. A gente poderia fazer uma definição de metas iniciais de uns 3 meses, 6 meses, que não colocaria isso em evidência, para que depois a gente tenha isso uma discussão, mas ter a clareza disso no começo é importante. Ou seja, o cliente, agora a gente está partindo do zero. Se eu colocar que a gente quer baixar o custo em tal, não faz sentido. Ou que eu quero vender mais, não sei o quê, não faz sentido, porque a gente não tem um histórico. Eu vender mais do que você vende hoje, eu não consigo ter uma referência, uma comparação do passado com o presente. Então vamos começar a fazer, daqui 3 meses que a gente está com essa casa em ordem, está funcionando isso e aquilo, a gente senta e a gente começa a entender quantas pessoas a gente já conversou, quantas pessoas já viram o nosso vídeo, já nos chamaram. Você começa a ter alguns números para você começar a fazer um plano. Tomar muito, muito, muito cuidado, porque... Ixi, acho que deu alguma queda no teu microfone aí, Luz. Ele, não sei se você estava falando, deu algum plano Alô, alô, alô? e aí mudou de microfone, tá pegando bem no fundo ali. E aí, como aqui a gente é o podcast Raiz e Verdade, bem Tá provavelmente. funcionando? Agora Voltou? voltou. Sozinho. Coisas do É, além. Eu tava falando que aí depois, quando você já tem essas metas um pouco mais claras, aí você começa sim olha, o que eu preciso melhorar? É a imagem da minha empresa? É mais gente me chamando? Reduzir um custo que eu já tenho? Porque senão eu vejo muita empresa com playbook, né? Então, assim, pega o playbook e duplica para todo mundo igual. E não tem como ser assim. Não tem como você fazer tudo igual para todo mundo. São sim. casos e casos. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Eu já vi metas completamente inalcançáveis ou chutes homéricos, e aí o projeto cai, dá tudo Sim. errado, e a culpa é sua. Sim. Esse é o problema. Fica aquela meta que tá todo mundo acostumado a chegar em 10, 15% da meta, que tá tudo bem, é o que dá para fazer. Então, 90% da meta não faz sentido porque é um chute, né? E Mas o não te levou negócio a lugar nenhum, né? Não te levou a lugar nenhum. Não era. é exato. Não Não aprendi nada forçou com o isso. time, É, não trouxe nada. Mas uma coisa que você comentou que eu acho importante, assim, se você não tem histórico, deixa claro para o seu cliente que você vai buscar estruturar uma cultura para, a partir do momento que você entrar, você começar a construir esse histórico. sim. Porque, assim, parte desse processo de governança que a gente está falando, parte justamente desse registro de informações. Né? Você Sim. precisa ter essa coleta. Se, independente do nível de maturidade, essa coleta ela pode ser iniciada ou ela pode ser evoluída, melhorada. Então, essa identificação do projeto, É. desta etapa antes do projeto iniciar, também é fundamental em todo aquele processo de ganho de confiança e tudo mais. Eu costumo brincar que é assim, ó, brincar sério, né? Que é o seguinte: todo empresário ele tem risco. Então, quando alguém te contrata, por melhor que você seja, por melhor que seja a agência, a pessoa, o consultor, o CMO, tudo é risco. Cara, não existe você. A partir do momento que você acordou e tá indo pra rua, você tem o risco de qualquer coisa acontecer com você. Uma Sim. empresa também. Isso é natural. Então, se o empresário não está disposto a correr algum risco te contratando,
também está errado do princípio da contratação, porque sim existe risco de eu colocar 5 mil reais no Facebook e dar tudo errado no começo. Existe. E não é porque eu sou bom, ruim ou mais ou menos, ou o gestor não é legal. É porque é normal acontecer. Eu sempre costumo falar que assim, qual dinheiro que a gente pode perder no começo para a gente aprender? Então, Sim. é isso, porque eu não vou colocar 200 mil reais, vou colocar 5, 3, 8, 10. Isso vai mexer na sua empresa? Vai, então não coloca. Isso vai fazer de falta para você? Não, então coloca. Por quê? Porque se você fizer isso consistentemente durante um mês, 2, 3, 4, você vai ter tanto dado para tomar decisões e aí ver o que não funcionou, o que funcionou mais ou menos, o que funcionou muito bem, qual caminho seguir, qual não seguir, quais são os perigos que você vai ter no futuro. Então, é isso. É um dinheiro que você está disposto a perder no bom sentido, porque todos os dados são importantes. Você está comprando dado das ferramentas, está comprando dado do CRM, está comprando dado. Você está tendo quase uma pesquisa que está fazendo e está tendo dado para você tomar uma decisão. Então é isso. Então, essa ânsia de fechar um contrato, o cliente já está no outro dia perguntando quando sobe a campanha, isso é muito comum. Muito comum. Por quê? Porque vende errado lá atrás. Se você alinha isso muito bem na reunião de vendas, se explica como funciona, qual é o processo, você vai ter exceções, mas não é regra. A grande maioria vai entender como funciona, aí vai do perfil da pessoa, né, os mais ansiosos, os menos e tal, mas ele tá claro. Cara, lembra, quer que eu te mande a gravação? Você fala, quer que eu te mando aqui? Ó, lembra que a gente conversou que tem que ser, tá aqui a proposta e tal. Então eu acho muito isso também, sabe? A gente tem que ter esse tempo, né? Então a gente é meio que um cientista ali que está colocando em prova alguma hipótese, alguma ideia, alguma coisa que a gente imagina que vai dar certo, pode dar muito, mais ou menos, ou errado. Normal, risco. Gente, tem risco? Qualquer coisa tem, né? É o conceito do barbell, né, do Taleb, do Nassim Taleb, que ele fala até tem um livro próprio disso, né, Sim. mas no Antifrágil ele fala, né, do conceito de que é a barra de peso, onde de um lado tem muito peso, do outro lado tem menos peso. E aí ele fala que ou você é muito conservador, ou você arrisca bem. Se você ficar sempre na meiuca ali, você não vai ter nenhum ganho, não vai ter nenhum Sim. benefício, nada. Ou você está muito bem e pode se dar ao luxo de ser bastante conservador, e aí um percentual menor você investe numa coisa de risco, que é exatamente o que o Eduardo falou, né? Não é porque eu tenho 200 mil que eu vou colocar os 200 mil à prova para coletar. Vou colocar 10, 15, um percentual ali. Tinha uma regra também que eu aprendi até numa pós-graduação que eu fiz, eu não vou lembrar o nome do professor. Ó, falha aí, mas desculpa, meu professor, mas o ensinamento ficou, se gera um. se melhora aqui, o ensinamento ficou. Que era uma regrinha do 70, 20, 10, que era assim: 70% da tua verba você coloca no que tá dando certo. E ele até dava o exemplo assim, cara, propaganda de carro é carro indo para frente. Você não vai inventar muita coisa, sabe? Você entrou numa empresa nova, 70% você vai manter no que mais ou menos eles já fazem, dando um ajuste fino ali, outro ali. 10% da verba você arrisca. 10% você vai nessa ideia de buscar novo mercado, fazer uma campanha, põe o carro de ponta cabeça, inventa alguma coisa. 20% você investe em algum 10% que deu certo. É isso. Então daí você tem uma divisão mais ou menos. É óbvio que esses números são fictícios, mas eu acho que a didática ela é muito boa, Sim. porque você tem uma reserva técnica ali para ter um manejo de verba, né, os 20%, tem um dinheiro que você está ok perder caso der tudo errado, mas você está coletando aprendizados. E o restante está caminhando, né? A gente não para a empresa para bolar uma estratégia de marketing inovadora e tudo para de funcionar. Isso não Sim. existe. Então, acho que é esse o caminho. E essa governança que a gente está falando de orçamento, investimento, essa divisão, isso é raríssimo a gente, de fato, ter esse nível de profundidade com clientes, né? Assim, de ter essa conversa que, cara, esses 10% aqui, ó, que a gente está usando de maneira muito maluca, pode virar o jogo.
né? Às vezes é um criativo, às vezes é uma campanha, é um público, é uma ideia, é uma coisa que você colocou lá, que aparentemente pode ser algo que não faz sentido, que até o cara não concorde, mas, cara, é 10%. Se investe 100 mil, é 10 mil. Não vai mudar os 90 mil que você está fazendo lá, que está dando certo, está indo bem, Sim. não vai mudar. E a chance de acertar é muito grande. Porque se você fizer isso constantemente, todos os dias, o ano inteiro, uma hora você vai acertar. E esse acerto pode trazer uma redução de metade de um custo, o dobro de pessoas clicando no anúncio, entendeu? Você achar um público novo que você não tinha. Isso é. Gente, uma hora o tráfego vai dar errado, uma hora a campanha vai dar errado, uma hora aquele anúncio vai parar de performar. Isso vocês podem ter certeza que uma hora vai acontecer. Então, não é porque acertou numa linha que você vai continuar naquela linha e vai abraçar. Você tem que continuar naquela linha, mas e aí? Que mais? Que outra turbina que eu estou deixando do avião aqui ligada, mais fraquinha, uma turbininha menor, mas que eu posso acelerar depois caso dê errado a principal turbina? Porque essa turbina grande vai parar uma hora. Né? Pode demorar 1 ano, 2, 10, mas vai parar. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, eu tive muitos clientes que o WhatsApp era o canal central de tudo, por exemplo, né? Então o cara fazia campanha no Meta, mandava para o WhatsApp. Aí lembra uma época que o WhatsApp parou de funcionar e o Meta deu um bug e disse, cara, esse cara tá na mão de um canal e uma ferramenta. Então, não podemos, cara. Então a gente precisa, no primeiro momento, entender, por isso que tem que testar. Então eu vou testar TikTok, vou testar Meta, vou testar Google, vou testar a influenciadora, cara, vou testar um monte de canal. Uns vão funcionar melhor, outros menor, um vão dar um ROI maior, um ROI menor. Tem um canal pior ou pior? Não. São canais. Você imagina se todos estão te dando dinheiro, todos estão te trazendo clientes. Só que um é mais caro, outro é mais barato. Não é porque é mais caro que é ruim. E isso eu via muito. O cliente fala assim, cara, vamos parar de fazer isso aqui, que tá dando metade do ROI do outro, investe tudo no outro. E aí, esse é o erro. Cara, você tem que aumentar o investimento no que tá dando certo, mas mantém o que também tá com um ROI menor e tá dando mais caro, porque ele está dando resultado. Né? Não é questão de comparação, é questão de diversificar e pulverizar canais. Então, uma boa empresa é uma empresa que tem diversificação, porque vai dar uma dor de barriga amanhã. Em algum deles, você pode ter certeza que vai cair. Né? E a gente tem que estar preparado para isso. E é muito legal você falar isso, porque isso é muito a fonte do growth, né? O growth marketing, ele bebe dessa fonte de ter uma cultura de ficar arriscando e inventando. O growth marketing não é teste AB, né? Não é ficar trocando a cor, não é essa a ideia. Então tem um... Esse eu vou lembrar o nome, Felipe Xavier. O Felipe Xavier, uma aula que eu assisti dele, ele fala muito a respeito do growth e como a cultura de imputar o growth, ele veio construído em cima de uma narrativa errada, que é justamente o sucesso. Né? Não é porque eu estou testando e estou validando que vai dar certo. Não é o foco não é o sucesso, mas o foco, a narrativa correta que ele coloca é imputar uma cultura de experimentos, que é imputar uma cultura de fracasso. É entender que fazer experimentos e dar errado é bom, sabe? Claro. É isso, porque é importante, você traz informações e você vai aprendendo, né? A gente pode levar para várias esferas da vida, né? Uma forma de você saber o seu propósito é descobrir o que não é o seu propósito, né? O que você quer ser é descobrir o que você não é, né? Então tem várias... que é a mesma analogia, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a ideia é justamente essa, você ter esse manejo, ter a governança, né? Voltando no ponto inicial aqui, para ter a clareza, a regra clara de que você vai organizar a tua estratégia, a gestão da tua mídia, a tua estratégia de marketing, para efetivamente ter uma verba desperdiçável, entre muitas aspas, para quem está só ouvindo, eu estou fazendo o sinal de aspas com os dedos aqui no ar. Os dedinhos. Então, assim, é fundamental a gente entender isso, né? Eu queria seguir na pauta, a gente já foi e volta, mas a gente está permeando muito bem ela aqui, então... A pauta é não ter pauta. Mas tem um ponto aqui que a gente colocou para discutir de como diagnosticar essa governança, assim, como que a gente efetivamente... Existe um playbook para a gente diagnosticar se tem governança ou não? Normalmente é rápido para você entender que não tem. Sim, mas nem sempre. Sim, só para finalizar o último assunto ali, você como profissional de marketing que está nos ouvindo, pensa o seguinte, se você tem um trabalho onde você inova pouco, testa pouco, a chance de você se destacar é pequena também.
Porque o que você vai colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, que você fez? O que você trouxe de novo para aquela empresa? O que você fez no projeto que virou o jogo, que mudou? Você não vai ter o que colocar. Ou seja, você não vai ser esse profissional que vai conseguir sentar na frente de um CEO e falar, cara, eu mudei a página desse cliente para isso, ó, dobrou o número de vendas. É só testando que você vai descobrir isso. Você só vai conseguir fazer isso testando. Então você vai ser um profissional igual aos outros ali, comum, que vai fazer as campanhazinhas, vai fazer os landing page e tal, Vai ficar mas não vai tirando pedido. você tá lá tirando o pedido. Então você é mais um dentre milhares que tem aí, tá? Então é importante isso. E se a empresa não entende isso, pode ser que a empresa esteja errada e não você, tá? Então faz parte. Você não vai achar todo mundo que tenha essa percepção, esse feeling e queira fazer isso, né? Mas é muito comum, e aí é um ponto importante para né, que bate muito no conceito da academia de marqueteiro como um todo, que é quem está aqui dentro, a gente ter sempre uma intencionalidade em ser este profissional, sabe? Ser este profissional que olha, que enxerga o óbvio e além do óbvio. Porque a gente está falando de uma inovação, de uma coisa ali que muda o jogo, só que não necessariamente é uma ideia ultra disruptiva, às vezes é uma organização de dados, às vezes é uma implementação de CRM bem feita. Às vezes é um ajuste, uma troca de canal, uma diversificação de canal. Às vezes é a troca de uma cultura de captar lead para uma troca para relacionamento. Então, assim, a gente não está falando aqui de você Sim. usar inteligência artificial para mapear o genoma humano e conseguir vender mais através de técnicas de neuromarketing. Não é isso. Tá? Não é para esse lado que a gente vai. Ainda voltando no Taleb, ele fala que assim, das melhores formas para você não ser frágil, né, para você ser antifrágil, é você tirar as suas fragilidades. Por mais óbvio que isso possa parecer, né, se você quer ser uma pessoa antifrágil, ali que cresce, que evolui, você tem que identificar os pontos de fragilidade para você tirar. E é o mesmo trabalho que você faz dentro de uma empresa, sabe? Você pode virar o jogo de uma empresa identificando uma fragilidade que está ali no modus operandi desde sempre. Muita empresa Sim. tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e às vezes é um ajuste fino que você faz ali que você Ah, consegue. isso aí. Não é algo simples, tá? Não é algo, não é uma fórmula mágica, não é algo que não dá trabalho. Normalmente dá muito trabalho, mas é um olhar atento e uma intencionalidade de trazer isso, sabe? Boa. Então, eu acho que esse ponto é importante a gente Sim. bater, assim, porque, enfim. Boa, excelente. E aí, como diagnosticar, né, então? Então, sentei na empresa, conversei com o CEO, com o diretor, com alguém e quero entender se esse cara de fato tem uma governança ou não. Tem dezenas de perguntas que a gente poderia fazer, dezenas de pontos, mas tem alguns mais importantes que os outros, né? Então, por exemplo, se o cara não está te abrindo orçamento, ou se ele não decidiu, ou se ele está inseguro, pode ser um problema que ele não tem essa governança, porque se uma empresa tem um DRE, tem um fluxo de caixa, tem uma previsão, onde ele tem tudo mapeado e não tem investimento em marketing em nenhuma linha, é um problema. Então ele não pensou nisso. Vou construir minha casa, esqueci de colocar tinta. É isso, minha casa vai ficar feia sem tinta e ninguém vai querer vir me visitar porque é feia. O marketing é a mesma coisa. Então o cara não vê isso como uma prioridade, não colocou isso como uma prioridade e acredita que isso não faz tanta diferença. Métrica. Então, faz algumas perguntas para ele. Pô, como que você vende? Como que o cliente chega até você? E como que é esse funil? Quantas pessoas te chamam por mês? Você fala com quantos? Manda quanto orçamento? Quanto tempo demora para você fechar uma venda? Se ele gaguejar ou não responder algumas, já não tem nenhum acompanhamento do que está sendo feito. Vou fazer um parênteses aqui, você já está percebendo que o quanto a gente não fala de si e o quanto faz o cliente falar a O respeito cliente. dele, né? Cara, uma dica boa para quando você fizer uma reunião de vendas é você pegar a sua IA e ver quanto tempo você falou e quanto ele falou. Né? Porque você tem que instigá-lo a falar. Você tem que instigá-lo a de fato trazer informação. Se ele fala sim e não, tá bom, legal, bonito, provavelmente não foi uma boa reunião, tá? Isso é indicador de venda. Outra coisa, né? Como que é decidido as coisas internamente, né? É o dono que aprova o layout, acha uma fonte e não gosta de azul. É nesse nível? A gente vê muito isso. Parece que não, mas
Aumenta o logo. Aumenta o logo, tá pequeno. Então, existe alguma estrutura para que a gente tenha algum nesse sentido? Dei um exemplo de uma aprovação de um anúncio, mas qualquer coisa, né? Como que é decidido algo? Se o dono tá parando para aprovar um anúncio do Dia das Mães, algo provavelmente não está certo, né? Então, tomar cuidado com isso também. Cara, se ele não te abrir números, você pedir para ele, vamos fazer um DRE projetado, vamos olhar como que tá as suas margens de contribuições aqui para entender, e começar a ter dificuldade com isso, ou às vezes ele nem tem isso, também pode ser um indicador. Então, acho que são 4 pontos, né? Que é o orçamento, ter métrica, decisões e clareza desses dados de abertura com você. Dificilmente esse cara tem governança. Então, como que é aquele negócio? Se você respondeu não para uma dessas 4 alternativas, uma ou mais. é isso. Acho que esses são alguns pontos aí importantes. Dá para fazer um teste no BuzzFeed, né? Sabe? Você tem Manda pro cara. governança ou não? Se você respondeu, mas é bem isso, assim. Mas aí acho que é natural para todo profissional de marketing aqui perceber que a partir das respostas, né, das perguntas que o Du comentou, dá para entender o nível de maturidade do cliente que a gente está falando, né? Então, acho que não é novidade para ninguém. De novo, não é algo extremamente técnico, mas é algo que a gente tem que ter uma intencionalidade na hora de fazer essa entrevista, na hora de fazer essa coleta. E quando a gente fala de falta de governança e de implicar problema, de aumentar problema, acho que esse é um ponto também que a gente tem que deixar claro o quanto que uma falta de governança ela atrapalha o marketing, né, Edu? Porque Sim. uma das estratégias ali, dos momentos de você trazer um senso de realidade para o cliente, principalmente no momento de venda, mas também durante toda a relação, não só o que muita gente fala, né? Muito guru fala do venda a transformação, né? Venda o que o cliente vai ser depois dele ter. Ponto A para o ponto B, parece física, né? Venda a transformação. Mas você pode também vender a transformação de caso ele não resolva aquele problema, né? Importantíssimo. Também é uma realidade ali que você tem que trazer, né? Então, assim, a falta de governança dentro do marketing, quais são os principais entraves que você vê ali Cara, acabei de vir de uma reunião com uma pessoa e a gente falou sobre verba de investimento, né? Eu acho legal que tem tudo a ver com isso aqui, porque quando você deixa claro para o cliente tudo isso que a gente está falando, toda essa governança do porquê que você está fazendo o quê, como trabalhar, como fazer o investimento, como aumentar o investimento. Se uma empresa ela não está aumentando o investimento, tem 2 situações. Ou está dando errado, ou ele não entendeu o jogo. Cara, não tem outra. Não tem outra. Imagina se você coloca R$1.000, volta 5.000. Por que você não vai colocar 2.000? Não existe explicação lógica para isso. A não ser que você não tenha empresa capacidade de produção. Mas aí, se você é empresário, você vai fazer capacidade de produção. Você vai conseguir de alguma maneira, se você é empresário. Você vai fazer parceria com alguém, aumentar a sua fábrica, contratar mais funcionário, não sei. Mas essa é a lógica do empreendedor, tá? A lógica do empreendedor é cresça ou morra. Cara, não tem opção de você andar de lado no mundo corporativo, no mundo empresarial, porque estamos vivendo um mundo conturbado, estamos vivendo um mundo de concorrência alta, custos altos de aquisição de cliente, de conseguir vender cada vez mais. Então, se você não está crescendo, se você está andando de lado ou não está crescendo, está caindo, o seu fim está, não sei aonde, mas ele está chegando. Isso cara, não tem como uma empresa que não cresce. E muitas empresas não crescem. Eu estava conversando com esse cara agora antes de vir para cá, e ele falou isso, ele falou, cara, eu toquei um cliente X, que é um corretor imobiliário, e ele começou investindo comigo R$2.000, vendeu uma casa de 1 milhão, botou 50 pau no bolso, 60 pau no bolso. Aí eu falei para ele, porra, achamos aqui o número de leads, você fez 4, 5 reuniões, vendeu uma casa, vamos aumentar para 3. Ele falou, vamos, aumentou para 3.000. Vendeu 2 casas no mês, mais R$100.000 isso aqui e tal. E aí, chegou um ponto, depois de 3, 4 meses, falou assim, cara, para de investir agora que estou investindo muito. Investimento, você não deve olhar para o seu investimento, você deve olhar para o seu resultado. Né? Eu tive um cliente uma época que ele começou... fazer um paralelo, desculpa te cortar, mas é como se fosse, sei lá, você está operando no mercado financeiro, você está colocando, está investindo dinheiro e está retornando muito. Aí você olha só para o dinheiro que está saindo, não olha para o dinheiro que está entrando e fala, não, estou investindo 10 pau por mês, é muito dinheiro. É isso. Estou investindo 10 pau por mês.
Eu tive um cliente uma vez, quando eu estava na V4 ainda, que ela me deu um orçamento, a empresa me deu um orçamento e falou: ó, essa aqui é a verba, beleza. Aí toda vez que eu precisava aumentar o investimento, eu precisava avisar ela por que eu estava aumentando. E beleza. Olha, esse produto X aqui que a gente colocou vendeu 2 vezes mais que o mês passado. Achamos um custo, baixou, vou colocar mais dinheiro. Tá bom, tá bom. Aí chegou uma hora que eu falei assim: vamos fazer o seguinte: vamos definir um ponto aonde nós chegamos nesse ponto, eu posso colocar mais dinheiro. Ou seja um CAC aceitável. Então, assim, pô, pagou 10 reais nessa venda, pode pôr dinheiro, infinitamente. Porque tá tendo 10 reais de CAC, para mim, 10 reais. Opa, para mim, 10 reais tá ok. Então, esse é um outro ponto também, né? Então, como a gente falou de a falta de governança é um entrave, verba é um deles, cara. Se a gente não tiver esse cuidado com a verba, esse controle, explicar muito bem o que é, como que funciona. Verba de marketing, ela só vai parar se acontecer algum problema. Sim. Ela tende a ser crescente o tempo todo. Né? Então, eu vim da V4, de 6 anos de V4, e todo mês lá era uma verba maior. Por quê? Porque vinha mais clientes todos os meses. Então não tem por que você parar. Se você está colocando 1.000, voltando 5.000, põe 2.000, voltou 8. Põe 3.000, voltou 12. Cara, não tem por que você parar o dinheiro. Porque não estamos falando de dinheiro de investimento, nós estamos falando de resultado, de retorno. Então, isso é muito comum, muito, muito comum. Posso dizer que Data Eduardo aí, 90% das empresas define o orçamento e é aquilo. Aí depois tem que negociar o orçamento para aumentar, né? E eu achei curioso você falar, porque normalmente a gente tem um teto de manejo de orçamento, né? E aí você colocou uma virada de jogo que, na verdade, você tem um piso de É manejo, isso. né? A partir desse platô aqui, cara, me dá Sim, liberdade ali para atuar, né? Porque é é isso, isso. sabe? Então, assim, por exemplo, eu tinha esse caso que eu contei, era um e-commerce, e o CAC dela não poderia ser mais de 30% do valor do ticket médio ali, mais ou menos. Então tinha o ticket médio, 100 reais, eu posso pagar 30. Beleza. Cara, se estou pagando 27, 28, põe dinheiro. Pô, achei o público, tem custo bom, e tá vendendo, mas por que eu não vou pôr mais dinheiro, cara? Se eu vender 100, posso vender 300, 400, 500. Então esse é um problema, porque dá medo você fazer um boletinho do Google de 100 mil reais, 150, 200. Né? A princípio dá aquela sensação do empresário de, porra, tô gastando 200 reais no Google, só que tá voltando 1 milhão. Então, isso é maturidade, gente. Eu não tô falando que de um dia pra noite você vai sair tendo É, dinheiro assim aleatoriamente, né? a Você tá mesma, o mesmo paralelo do mercado financeiro ali que eu coloquei funciona, sabe? Você está colocando mais investimento, você tem uma percepção de aumento de risco maior, né? É humanamente natural você ver aquele montante saindo e falar, e se der errado bem agora? Sabe? é, Então, é, você tem que ter um manejo ali, tem que ter um porquê, e você não vai meter o louco de triplicar o teto, porque, sabe? até Não é porque ser vai dar ruim. irresponsável, né? É, isso. Então é isso, cara. E acho que a gente sofre de um outro mal, né, que a falta de governança traz, que é sem tudo isso que a gente falou, sem todos esses critérios pré-estabelecidos, você vira o custo mais caro que a empresa tem. Né? Então, assim, Sim. financeiro eu preciso ter, porque precisa fazer lá a contabilidade, precisa pagar os funcionários, eu preciso ver minhas contas, preciso ter. O jurídico, pô, tem que cuidar dos meus contratos e tal. O marketing eu corto, porque não tá dando certo, o Facebook não tá indo legal, porque não tá vendendo mais ou menos. Então, assim, a gente fica muito Frágil. muito frágil, uma corda bamba ali, né? E se não tem esse acordo muito bem definido, se não tem esses processos muito bem estruturados, a gente vira custo, a gente vira linha de custo mesmo, né? Então esse é um outro problema gravíssimo que a falta de governança tá aí também. E acho que assim, não existe profissional de marketing que não viveu essa situação da percepção do cliente do marketing ser um custo em determinado momento, principalmente em momentos de crise. Quando a gente está falando com clientes maiores, com verbas maiores e maior maturidade, ele entende que muitas vezes é algo passageiro, ele já passou por algumas crises ali e normalmente tem uma estrutura robusta o suficiente para passar por aquela crise e entender que é só mais uma. Quando a gente está falando do pequeno, onde sangra muito para ele ali, onde ele trabalha muito próximo do ponto de equilíbrio dele, né? E ele enxerga o marketing como a principal entrada de receita. Assim, se ele enxerga o marketing como a principal entrada de receita,
prepara as costas que o chicote vai cantar, assim, no momento de crise, sabe? Ele vai começar a exigir cada vez mais de você, vai diminuir verba, exigir mais resultado. Então, assim, vai ter esse problema, você entra nessa fragilidade por conta disso, e aí pode passar a ser um contrato que não faz sentido para você, olhando de margem de contribuição, que a gente está falando, começa a demandar muitas horas, e aí às vezes é muito melhor você perder esse cliente do que você reter este cliente. Então é um ponto de atenção. E outra é exatamente esse sentimento de que o marketing está dando custo e tudo mais. Eu fui numa reunião recentemente que o cliente me confidenciou isso. Eu tinha uma agência, estava atuando com a agência, estava com esse fluxo de demanda da agência, a agência operacionalizava isso aqui. Eu precisei fazer uma obra para ampliar o meu espaço, cortei com a agência, nunca mais voltei com a agência e meus números não mudaram. É. Então, tipo, daí como que você defende, né? Defende. Cara, só abrindo um parênteses, eu acho que é importante esse assunto. Você, como marqueteiro, também tem que tomar um cuidado, você que está trabalhando e atuando, porque se o seu custo representa um percentual muito alto dentro do faturamento do cliente, você está em risco desde que você assinou o contrato. Isso também tem que tomar muito, muito cuidado, né? Então, vamos dar um exemplo que você acabou de fechar o contrato com uma empresa que fatura R$200 mil. E aí ele vai te pagar 5 mil, investir mais 10, 15 mil, tá? Putz, tá chegando já em 5, 6% do faturamento. Você não vai conseguir fazer muito mais, dependendo do segmento dele, evidente, né? Se for um varejo, nem isso vai conseguir pagar para você, porque a margem é pequena. Mas bem menor. Vamos dizer que o cara tem boa margem. Se for 5%, um SaaS, assim, beleza. 5, 6, 7%, ele já começa a te olhar. Cara, imagina, ele vai colocar os principais custos que ele tem. Aluguel, funcionário e tal. Nada disso dá para cortar. Qual que vai ser o próximo? Vai ser você. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque você entrar nessa linha do custo aí, do percentual que o faturamento versus o que ele te paga, e isso é perigoso. Então, tomem cuidado. Por isso que também falar sobre números na reunião de orçamento, de proposta, de fechamento é importante, até para você entender aonde você está entrando. Né? Então, porque o que acontece? Normalmente esses caras que estão muito desesperados, estão para quebrar, estão com problema e querem vender mais, eles aceitam pagar o que eles não conseguem. Eles assinam um contrato para te pagar 5, 6 mil, só que eles não podem. Eles não têm caixa para te pagar. Mas a esperança é que você em 3 meses vai virar o jogo para ele. Isso é muito mais comum do que imagina. Sim. Então o cara fala, já tô ferrado, vou pegar mais 15 pau aqui 3 meses, eu pago aqui pro Temo, ele vai fazer eu faturar o dobro aqui em 3 meses. Existe isso. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Então tome muito cuidado com isso, tá? A gente nunca sabe se o cara de fato tá saudável ou não, né? Não tem como a gente fazer uma due diligence com o cara ali, uma auditoria nas contas dele. Puxar a capivara nesse nível ainda não dá, né? E ainda mais o cara tem essa esperança por conta de promessas levianas que a gente vê no nosso mercado aí direto, né? Então não seja essa pessoa da promessa leviana, né? E quando você estava falando do corte, que você fica frágil ali, você é um investimento cortável, né? Essa é a questão. Sim, também. Tem o financeiro, o RH, muitas vezes ali não é algo que é cortável. Né? O aluguel, a eletricidade, funcionário. Não dá para você ficar sem. Então, numa hierarquia do que eu vou cortar primeiro, o marketing está sempre lá na ponta. É isso. Então, assim. E ele tem muita obrigação, né? Então, sei lá, o cara tem uma obrigação legal de fazer isso. Ou ele tem uma empresa de meio ambiente, ele tem que ter uma parte ambiental que ele tem um custo fixo alto. Então, isso ele não pode cortar. Independente se está dando resultado ou não, ele não vai tirar. Então, você é o próximo da lista, você é o primeiro da lista, na verdade, né? Então, tome muito cuidado com isso. E eu acho que isso, cara, é uma coisa que eu gosto muito de falar disso, porque a grande, enorme, esmagadora maioria das empresas chega até um certo ponto organicamente. Sim, total. O pensamento do cara é esse, nunca precisei disso. Independente da maturidade que ele tem e tal, eu cheguei até aqui. Então, se eu cortar, eu continuo como eu estava. Como eu estava. Sim. Entendeu? Então você fica menos agora. Se nesse tempo de 3 meses, 4 meses, sei lá, que você teve com uma pessoa, ele te viu como um cara que ensinou, ajudou e fez alguma coisa, independente do cenário, tá bom ou não, o que acontece, às vezes você não vai fazer milagre, ele vai pensar 2 vezes, pode até conversar, abrir o jogo com você, cara, vamos fazer uma redução aqui por um período, depois a gente volta, ou alguma coisa assim, mas você vai estar no radar dele. Agora, se você foi só um executor, se você foi um jobeiro ali que só subiu campanha, ele nunca mais vai te ligar, né?
Né, não vai. Você não mostrou relevância do seu trabalho ali, né, Sim. efetivamente na confiança. Então, eu falava isso em aula de graduação. Quando eu dava aula na graduação, eu perguntava a primeira aula, assim, era de cultura de startup, falava o que é preciso para uma empresa existir, funcionar. Daí todo mundo, organização, marketing, não sei o que, não. O cara tem que ganhar mais dinheiro do que ele gasta. É isso. Independente do quão mal ele gaste. É isso. Então, é esse ponto, sabe? Ô, Temo, e para o cara ser indispensável, como a gente está falando, para ele ter essas conversas de alto nível, para ele conseguir ser previsível, acho que tem um QR Code aí que o cara pode, Olha pode, só, pode entrar que belo e gancho. dentro disso, se você está gostando da conversa, você acha que do que a gente está falando aqui faz sentido, a gente tem uma comunidade ali, né, do Academia dos Marqueteiros, onde a gente tem muito mais conteúdo one-on-one quase ali, quase tailor-made mesmo para as pessoas, e um ambiente que não é só de educação, é um ambiente de network, troca inclusive de perspectivas de cliente, de fechamento de contrato, de negócios. Essa é a função da academia, né? Nesse link aí você consegue entender um pouquinho mais. Fala aí, Temo, que é o que o É, filho seu, o que você fala? não, para você que está só ouvindo, é academiademarqueteiros.com.br, né? O marqueteiros é com K. Tá na descrição, quando você parar o carro, você lê. Boa. Depois você parar o carro aí, você clica no link. Mas a gente acredita muito que é o ambiente que modula a gente, né? A gente sabe disso, na verdade, que o ambiente onde você está inserido modula muito o teu comportamento enfim, tudo que você quer fazer. E aí a ideia da academia é ser este ambiente, né? Esse ambiente onde a gente vai trazer discussões do nível que é deste conteúdo que você viu, trazer intencionalidades, né, desse modelo. E a Academia de Marqueteiros, ela tem um produto que é uma mentoria, que é basicamente um modelo onde você tem acesso à comunidade, acesso a nós, acesso a encontros semanais ali, onde você vai trazer os seus anseios, os seus objetivos, pode trazer coisa a respeito de cliente, e a gente vai parar, vai analisar em conjunto com você e vai te entregar isso dentro dessa troca, dentro dessa expectativa de crescimento de cada vez mais. O nosso objetivo é nos tornarmos profissionais mais relevantes para o cliente que a gente quer atender. Então, esse é o objetivo pela condução da nossa conversa aqui. Acho que fica claro isso para você. Então, se você tem intuito de ser este profissional que consegue trabalhar num LTV maior dos clientes, se mostrar, olhar para além do óbvio do marketing, para olhar para o óbvio e para além do óbvio, porque é importante olhar o óbvio também. A gente está modulando, a gente está construindo esse ambiente para que todos nós profissionais de marketing consigamos nos modular assim e daí com isso melhorar o mercado. Então é um ambiente de troca, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de mentoria e é um ambiente de transbordo de oportunidades de negócio ali consequentemente. Sim. Então esse que é o objetivo nosso com este projeto. E para quem é? Para quem está empregado, desempregado, CLT, PJ, freelancer? Funciona principalmente para quem está querendo ir nessa esfera mais estratégica de marketing, entregar um serviço com maior senioridade. Então, para quem está querendo escalar, é dono de agência, está querendo escalar, se tornar menos volátil e menos frágil no processo, consultores autônomos ou com pequenas consultorias também que está querendo direcionar, ou para quem é um executivo sênior ali, né, tem uma carreira dentro do CLT e está querendo sair, está querendo não aguenta mais aquela vivência, como a gente teve um caso de sucesso aqui dentro da academia, que é o Eduardo, que tem esse movimento, que é a pessoa que está ali na gaiola dourada, né, que a gente fala, né, você está preso num ambiente, está ganhando bem, está legal, mas né, você fica ali preso naquele mundo corporativo que a gente sabe muito bem como é que é. Então, basicamente, Boa. tira bom proveito quem está nesses momentos, né? E bom que está sendo lançado essa nova turma e tá com um preço legal aí até, não sei quando você está ouvindo, né? Mas se estiver ouvindo no começo de setembro, ali até metade de setembro, ainda tá com um preço 30% de desconto. Então vale a pena aí dar uma conferida aí, sem compromisso, marca um bate-papo. A gente pode até te colocar numa dessas mentorias para você assistir, ver como funciona. Então entre em contato aí se você estiver assistindo. E para Boa. fechar, Temo, qual a mensagem final? Governança. O que é isso? O que fazer, o que não fazer? Eu acho que a regra é clara, né? Tornar a regra clara, parafraseando o Arnaldo César Coelho. Né? Acho que é esse o objetivo da governança, é deixar tudo
às claras e entender que para o profissional de marketing o papel não é só perguntar quanto que tem de verba e então beleza, e se adequar a esse orçamento. É entender que todo o processo de governança influencia nesse processo de marketing, você tem que ter o poder de manejar isso, e quando você está com o controle disso, você remaneja a verba de uma forma mais eficiente, e sendo eficiente, você vai sendo cada vez mais relevante dentro do cliente que você tem. É esse o nosso objetivo aqui com toda essa conversa. Certo? É isso. Então você não é Maravilha. o cara de passar o chapéuzinho pedindo dinheiro. Em resumo. Basicamente é isso. Você não vai ter que provar o seu valor ali, você vai construir o seu valor junto com a percepção do dono da empresa a seu respeito, a respeito do seu trabalho. Então, de novo, é trabalho, não é. Nem sempre vai ser legal, nem todas as reuniões vão ser boas, mas né, somos todos adultos e precisamos, né, desses números mais expostos, assim, um accountability efetivamente realizado. Boa. E você vai ser muito indicado se você fizer isso. Tenho muito certeza. Ah, Né? sim, Você vai sim. ser muito indicado porque o seu cliente tem um monte de amiguinho que já passou por isso. E Sim, quando ele vê um cara diferente, ele vai falar com todos os amiguinhos dele: olha, tem um cara aqui perfeito. que tá para mim que é diferente. Ah, Sim. mas a minha agência, ah, mas o meu cara, ah, mas o meu funcionário. Então, mas troca uma ideia com ele, porque ele é diferente. Então, um bom trabalho, ele por si só já te ajuda, né? Ah, sim, com certeza. Bom, acho que podemos terminar aí, né? Estouramos o tempo, mas tudo bem. O bom do podcast é que a gente não tem essa limitação, mas, enfim, em Comercial. prol dos ouvintes, vamos Boa. encerrar por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente está transmitindo esse podcast, a transmissão está lá no nosso canal do YouTube. Então é youtube.com/academia de marqueteiros e também na nossa página no LinkedIn, né? linkedin.com/company/academia de marqueteiros. Está sendo disponibilizado. Você pode participar ao vivo lá, mandar alguma mensagem, mandar alguma conversa enquanto está fazendo a gravação, obviamente, que sempre sexta-feira, às 15 horas. E se você está ouvindo isso aqui gravado em qualquer tocador de podcast, no Spotify, Apple e tudo mais, aí você pode entrar em contato com a gente ali no LinkedIn mesmo e vamos trocar uma ideia. Ou lá no site academiademarqueteiros.com.br, preenche o formulário lá, clica no botão do WhatsApp e aí agenda uma conversa com a gente para dar uma sequência e você entrar nesse ambiente que a gente está querendo modular aí para ser cada vez um profissional de marketing mais relevante no teu segmento. É isso, Du? É isso. Manda pro amiguinho também, que você conhece, que você acha que faz Boa. sentido. Só um compartilhar ali. Tá fácil. Fácil hoje em dia. Beleza, gente. Valeu. Até semana que vem. Valeu. Até mais.